Fala pessoal, Carlão Fermac, manutenção de ferramentas e equipamentos elétricos. Hoje estamos com esse ventilador de coluna, ventilador de parede Ventisol. Esse ventilador é de um conhecido da gente e ele chegou para a gente como sucata, né? Nós fazemos manutenção nessa empresa e ele veio para a gente como sucata. E perceba que esse ventilador não está funcionando. Ele tem aqui, né, o controle de velocidades aqui, né? Ele trabalha com controle de velocidades aqui na base dele e ele não está funcionando. Vamos colocar ele na tomada. Vamos colocar aqui na nossa tomada de série para ver se ele vai funcionar e totalmente sem vida. Totalmente sem vida. Tendo identificado que não tem extensão chegando no equipamento, então vamos desmontar para fazer aqui os devidos testes. Então, primeiramente, a gente vai tirar aqui o pino que controla a oscilação. Também vamos remover aqui o botão. E a informação que eu tenho é que esse ventilador, ele já foi mexido, né? Eles tentaram lá, algum curioso, de alguma maneira deve ter tentado consertar o equipamento e acabou que não conseguiu. Vamos soltar aqui o copo, né? Uma coisa que normalmente a gente testa, vamos tirar. Note que a pessoa que fez aqui, que mexeu, normalmente no controle aqui ele trabalha com uma arruela, né? Aqui tem uma arruela travando o botão e por cima o botão controlador de velocidade. E a arruela também foi para o espaço. Vamos soltar aqui o capacitor, auxiliar de partida. Vamos soltar aqui também a extensão do cabo, essa peça que fixa o cabo. E vamos começar a fazer os testes. Antes de mais nada, é interessante, deixa eu deixar aqui um diagnóstico preliminar. É interessante que a haste aqui, as pás do ventilador, elas estão funcionando bem suaves, né? Sem comprometimento algum. É muito comum esse eixo travar. Esse eixo trava e com isso gera um superaquecimento no equipamento, queima a bobina e compromete aí a usabilidade do equipamento. Então esse equipamento ele funciona da seguinte maneira: ele tem a bobina, ele tem o capacitor de partida e ele tem um fusível interno, ou seja, essa chave comutadora de velocidade ela trabalha da seguinte maneira, né? Aqui está chegando a tensão, então perceba que o fio azul ele vai direto, ó, ele não passa pela chave, ele vai direto para o motor. Então esse é o fio comum, né? E aqui no caso nós temos a chave comutadora, né?
Então, uma das tensões dos cabos que traz a tensão para o equipamento, ele entra no botão, né? Ele vai direto para o motor, e aqui nós temos o retorno do controlador de velocidade do motor. Antes de mais nada, a gente viu que não está chegando tensão. Se não está chegando tensão, então é interessante a gente pegar aqui o multímetro para fazer um teste de continuidade, né? Por que isso é importante fazer? Porque a premissa de qualquer reparo elétrico, primeiro, é nós sabermos se o cabo de alimentação ele está trazendo a devida tensão ao equipamento. Então nós temos aqui no caso, nós temos aqui o neutro. Deixa eu ver se isso está aqui. Nós temos aqui o comum que está indo direto para o equipamento. Então perceba que o comum da tomada é esse, e ele está dando continuidade ao comum do equipamento. Logo, esse outro pino, ele vai ter que dar continuidade aqui. Então nós sabemos que está havendo continuidade no cabo até a entrada do seletor de comutação de velocidade, liga e desliga e seleção de velocidade. Vamos ver se aqui também o botão está dando resistência, o botão está funcionando. Vamos então medir a outra extremidade. Está funcionando perfeitamente também. Então nós sabemos que o problema não é no botão. Então o problema não é no botão. Nós precisamos identificar também se o motor aqui ele está funcionando, né? Se porventura o motor não está travado. E a gente percebe que já foi até mexido aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, alguém fez uma emenda. Então vamos lá, esse é um capacitor auxiliar de partilha. Nós não temos como fazer o teste de resistência, porque como o capacitor ele armazena energia, é sempre interessante a gente descarregar aqui o capacitor, né? Para que não haja nenhum risco de descarga elétrica, correndo o risco de nós tomarmos um choque. Então pega uma chave isolada, encosta aqui nas extremidades, você está fazendo o devido descarregamento, né? Aqui é a mesma coisa, você pegou um alicate, ó. Então o capacitor está descarregado. Tendo em vista que ele armazena energia, então a gente precisa fazer um teste agora com o motor. Perceba que esse cabo comum, vou ter que soltar ele aqui, ele trabalha com compressão. Soltou. Perceba que esse cabo comum é o cabo que leva direto para o motor, né? Esse cabo, ele sai, ele leva a tensão até o fusível térmico. O fusível térmico entra por uma bobina e retorna pela outra. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer um teste para saber se o problema está no fusível térmico. Então, nós vamos pegar aqui o capacitor, que está ligado direto no comum. Vamos ligar aqui numa das fases do motor, e a outra parte do capacitor nós vamos ligar no outro cabo. Com isso, nós temos condição de saber se o motor está funcionando ou não. Vamos ligar a rede elétrica. Vamos ligar o equipamento à rede elétrica para ver se
se o motor está com problema. Olha lá. Então nós vemos que o problema não está no motor, como vocês podem ver. Ó, caixa de oscilação, ventilador funcionando. Então nós descobrimos que o problema em si não está no motor, o problema está no fusível térmico. Tendo identificado isso, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos substituir o fusível térmico. Então nós vamos pegar novamente a chave, vamos aqui. Toda vez que ligamos um capacitor à energia, é interessante, toda vez, desligarmos o equipamento, ó. Ou melhor, descarregarmos, né, o equipamento. Tendo então identificado que o problema está no fusível térmico, nós precisamos substituir o fusível térmico. Antes de mais nada, nós precisamos entender o seguinte. O fusível térmico, ele rompe pelo superaquecimento. Normalmente nesses ventiladores, o fusível térmico, ele rompe por superaquecimento. Então alguma coisa pode ter gerado o superaquecimento nessa máquina. E o que acontece? Ela pode estar com um eixo comprometido, que nem eu falei para vocês, mas não é o caso, nós já fizemos a devida verificação. Mas entrando em contato com o cliente, olha só o que aconteceu. A grade frontal, alguém tirou a grade frontal para poder fazer a devida manutenção, limpeza, higienização da grade, e o ventilador foi ligado e ele, né, no suporte, ele acabou descendo. E nessa que ele desceu, ele prendeu a pá. Ele ficou com a pá presa por algum tempo. Isso gerou um superaquecimento e queimou o fusível. É interessante também que, quando for substituído o fusível do ventilador, nós temos que perceber o seguinte, né? Se essa carcaça ela não vai superaquecer a ponto de continuar rompendo o fusível. Então o equipamento chega para a manutenção, você descobre que o problema não está no botão, não está no capacitor, mas está no fusível. Pois bem, você vai, troca aqui o fusível, né? Nós costumamos utilizar, eu costumo utilizar este fusível térmico, que é diferente do fusível original que vem no ventilador, porque o fusível original, ele superaqueceu, ele vai partir, ele vai romper. Esse fusível térmico, né, um termistor, a tendência dele é que quando ele superaqueça, ele dilata, com o mesmo efeito de um bimetálico que acontece no caso com um disjuntor. Ele superaquece, dilata, abre os contatos. Entretanto, quando ele esfria, ele retoma a posição original e passa o contato. Então, para a gente entender, vamos fazer o teste de continuidade aqui. Então, eu vou pegar aqui uma extremidade do fusível. Ou seja, ele está em perfeito estado, pois está passando continuidade. Quando ele superaquece, ele abre e interrompe a passagem, a continuidade de tensão, e só vai voltar a restabelecer quando ele esfriar e voltar no seu estado normal. Mas antes de substituirmos o fusível,
É interessante neste teste, né, que nós fizemos agora, aonde nós fizemos a ligação direta do equipamento, é interessante deixar ele uns 20 minutos ligado, né? Ligado em velocidade. Para quê? Para que nós identifiquemos que não está esquentando a carcaça do motor, né? Então, é normal que ele esquente, que essa região, que essa proteção da bobina fique quente, mas se nós deixarmos ele ligado por 15, 20 minutos e se ele não estiver em condição de ser tocado, devido à temperatura estar muito alta, é sinal que nós estamos com algum problema com a bobina de campo. Então você vai trocar, vai colocar o fusível, nesse caso ele vai desligar. Se você colocar um fusível convencional, ele vai ficar queimando. Toda vez que superaquecer, ele vai queimar, vai romper, vai partir. Se você faz uma manutenção, você vai devolver o equipamento para o teu cliente, ele vai trabalhar aí por um período curto, vai voltar para a manutenção novamente. Então, antes de fazer qualquer tipo de reparo, né, é interessante depois deixar ele ligado cerca de 20 minutos, 25 minutos e tocou na carcaça, ela está, né, quente, mas desde que você consiga manusear e consiga tocar sem problema algum. Agora, se ela estiver fervendo a ponto de você não conseguir tocar, então temos um problema na bobina de campo e não tem condição de você colocar um fusível, porque ele vai dar problema novamente. Eu vou estar fazendo o teste agora, né? Vou deixar ele ligado por um período de 20 minutos, vou interromper o vídeo agora, mas volto depois com a segunda etapa, já fazendo a montagem. Olha só, pessoal, nós deixamos o ventilador por cerca de 25 minutos ligado e ele está ao toque, né? Está um pouco quente, normal, é um motor. Entretanto, né, ele não está a ponto de não poder tocar. E para ganhar tempo, o que nós fizemos? Ó, este é um fusível térmico, né, que nós substituímos. Inclusive, se você está passando por esse mesmo problema, esse fusível, ele costuma ser usado, esse fusível térmico é um fusível muito usado em eletrobomba de máquina de lavar. Ele é um fusível térmico que ele não rompe semelhantemente aos convencionais, né? Ele age como um bimetálico, ele vai superaquecer, ele vai interromper a tensão, né? A hora que ele esfriar, ele volta ao normal, levando tensão novamente, né? Então, já tendo colocado aqui, perceba que esse cabo azul, ele ia direto dentro do motor, né? Passava exatamente, na verdade aqui, tá vendo? Esse cabo azul, ele estava conectado no cabo preto, o cabo preto entrava dentro do motor ele passava por um fusível semelhante a esse e voltava, né, num desses cabos aqui, interligados ao capacitor, e voltava para o motor, permitindo aí a proteção do mesmo. Então, o que nós fizemos? Nós anulamos aquele fusível e fizemos uma ligação aqui por fora. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos prender aqui, no caso, vamos prender aqui o capacitor. Vamos agora também, eu deixei aqui uma cinta, mais conhecida como enforca-gato, para que a gente consiga prender aqui o fusível térmico junto à carcaça, ou seja, ele tem que estar bem afixado aqui à carcaça.
Estando bem afixado aqui a carcaça, agora nós vamos prender aqui o cabo de alimentação. Agora nós vamos prender aqui o botão. É interessante que aqui na carcaça você tem, né, a função 0 desligado e as funções velocidades 3, 2, 1. Então o botão, como o ventilador ele está desligado, então é interessante aqui, ele está aqui na função desligado. Para que na hora que você for ligar aqui o botão, né, você não tenha nenhum tipo de problema. Vamos aqui apertar o braço oscilador. Vamos agora aqui prender o copo. Isso aqui é plástico e ele tem umas travinhas, né? Ele tende a dilatar. Agora, só nos resta testar. Olha aí, pessoal, tendo montado aqui o ventilador, o Ventisol, vamos fazer aqui o devido teste. Olha aí. Ventilador funcionando perfeitamente, com oscilação. É isso aí. Mais um equipamento de volta à vida. Você que está chegando agora no nosso canal, assistindo esse conteúdo pela primeira vez, eu peço para vocês, nos ajude se inscrevendo no nosso canal, dê um like aí pra gente, nós que estamos começando, precisamos muito aí do seu like, do seu comentário, nos ajude inscrevendo no nosso canal, para que conteúdos como esse possam alcançar mais pessoas. Eu sou Carlão Fermac, manutenção de equipamentos e ferramentas elétricas, com mais um conteúdo. E me despeço de vocês aí até o próximo conteúdo. Fiquem todos com Deus. Fui!